ouviu muito falar da história de José, sim ou não? Bastante. O José foi aquele personagem da Bíblia que Deus tinha um sonho para ele, um projeto. Só que até aquela obra ser concretizada, ele foi sendo moldado durante a trajetória de vida dele. Até porque ele era muito imaturo ainda, apesar de ser uma pessoa de Deus, ele era muito imaturo ainda para alcançar aquele ponto que ele alcançou lá na frente. E foi só os anos e o dia a dia que foi preparando ele para chegar àquele patamar. Por isso que eu sempre comento com as pessoas, o que vai nos diferenciar das outras são o nosso dia a dia. É a nossa vinda à casa de Deus, culto após culto. É ouvir a palavra dia após dia e colocá-la em prática. É isso que vai fazer a diferença. Não é o tempo em que eu venho, simplesmente. Eu vim um tempo, passei um tempo sem vir, eu venho de vez em quando e tal. Pode ser que muita gente não consiga absorver muita coisa com essa distância de tempo, né? De aprendizagem. E tem aqueles que abdicam de muitas coisas para se dedicar mais a Deus e dia após dia ela tem mergulhado na palavra, tanto na igreja como em casa. A probabilidade dessa pessoa estar sendo moldada por Deus e chegar no seu ponto, no ponto onde Deus quer para a vida dela chegar mais rápido, ela chega. Em contrapartida, vai ter gente que vai demorar muito. Vai ter gente que vai demorar muito mais, porque ela não está deixando Deus moldar. Aí eu queria abrir a Bíblia com você, em Gênesis 41. Nós vamos entrar aqui na mensagem. O capítulo é o 41, versículo é o 38. Olha só. Gênesis capítulo 41, o versículo é o 38. O Espírito Santo trate conosco. Diz assim a palavra. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o quê? O Espírito Santo? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro aonde? No seu pescoço, né? Honrando ele. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamava dizendo diante dele: ajoelhai, assim pôs o povo sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate Paneia, né? O significado desse nome é Salvador do mundo. E deu-lhe por nome por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de quantos anos? 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de farturas ao quê? A mão cheias. Eu li um pouquinho todo esse contexto aqui, porque esse aqui é um pouco do desfecho da história dele. Ali é um pouco do relato de onde ele chegou. Só que até ele chegar a esse ponto, ele tinha passado por muitas lutas. Nós lembramos um pouquinho da história dele, né? O José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Naquela época, segundo alguns historiadores, ele tinha em média 17 anos de idade. A Bíblia vai falar agora que ele tinha 30. Ou seja, daquela época em que ele foi vendido até aquele momento em que ele estava sendo exaltado, demoraram mais ou menos aí 13 anos. E durante todos aqueles 13 anos, Deus esteve fazendo o que com ele? Moldando. Preparando ele para que ele assumisse aquela posição em que ele chegou. Mas para explicar melhor um pouco para você sobre essa questão, vamos para o capítulo 37, vamos lá? Você está no capítulo 41, você volta um pouquinho. Capítulo 37,
porque tem algumas particularidades aqui que a gente tem que tratar. Capítulo 37. Como que Deus moldou o José? Capítulo 37, versículo 4. Diz assim a palavra: vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai fazia o quê? O amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele o quê? Pacificamente. Eu queria rapidinho só detalhar com você uma coisa. Você sabe que o José, ele é filho de Jacó. Jacó teve mais? Tinha mais 10 filhos antes dele. José era o 11º. E depois teve o 12º, que foi Benjamim. Então vamos tratar desses 10 irmãos que veio antes dele, que eram filhos do Jacó, com as outras mulheres que Jacó tinha. A mãe dele era Raquel, né? Que era a mulher que Jacó amava. E aí o José era aquele filho da velhice, e além de ser o filho da velhice, ele era aquele filho que o pai amava, que o pai tinha prazer nele. Tudo que os seus irmãos faziam de errado no dia a dia, o José ia lá e tratava aquilo com seu pai. Chegou um tempo da trajetória de vida dele, que os irmãos ficaram com raiva dele. Os irmãos não podiam conversar com ele de forma pacífica. Se ele se aproximasse dos irmãos, ia ter briga. Se os irmãos se aproximassem dele, ia ter briga. Não havia compatibilidade entre eles. Aqui gera um problema. Isso tinha que ser tratado. Se o José um dia quisesse chegar a uma posição grande como ele chegou, ele precisaria saber tratar com todas as pessoas. Isso aqui é um retrato da nossa vida hoje, irmãos. Se nós um dia quisermos chegar a ter uma vida melhor, a viver coisas maiores, nós precisamos saber lidar com todo tipo de pessoas. Vou falar de mim, que sou pregador, por exemplo. Eu que sou pregador, tenho contato com muita gente, existem muitos membros da igreja. Hoje aqui estamos auxiliando, tem gente que chega a conversar conosco. Mas imagina, estamos em algum lugar, vai chegar todo tipo de gente querendo conversar sobre diversos assuntos. E eu vou ter que saber ouvir todo tipo de pessoa. Glória a Deus. E se a gente não sabe se preparar para ouvir todo mundo? Se eu for grosso, a pessoa começar a falar dos erros dela, eu já vou logo chamar ela de pecador e não vou deixar nem ela contar a história. Entende a questão? Tem que saber se preparar para esses momentos. Isso aqui tem falado muito comigo. Não que eu seja assim, né? Uma pessoa que precisa ser tratada, já fui tratado de muita coisa, mas tem muita coisa que com certeza precisa ser tratada. E no dia a dia Deus vai mostrando isso pra gente. Não podemos ser hipócritas e achar que não precisamos ser moldados, porque precisamos sim. Pode analisar que tem pessoas que em mínimas coisas elas são reprovadas. Em mínimas coisas elas são reprovadas porque elas não sabem lidar com aquilo. Então, o José tem ali os seus irmãos ali ao lado dele, e ele não podia chegar para conversar com eles assim pacificamente. Que se eles chegassem para conversar, ia ter bronca, ia ter problema. Então ele precisou por Deus ser moldado nesse aspecto. Ele não tinha um bom diálogo com seus irmãos. E tudo isso não era só problema dele, não. Isso veio dos seus antepassados. Não sei se alguém carrega a marca dos seus antepassados, e às vezes até carrega problema dos seus antepassados, você precisa saber lidar com isso e resolver isso. Amém, meus irmãos? Ah, porque meu pai não se bicava com o irmão dele, eu também não bico com meu irmão. Não, o pai de seu pai tinha uma história, você hoje em Cristo tem outra. Glória a Deus, irmãos. Não é igual. A Bíblia diz que em Cristo toda maldição faz o quê? Ela acaba. Se tinha algum tipo de maldição, em Cristo hoje aquela maldição é abolida. Não tem mais poder de atuação, não. Só depende da gente. Então ele está lá, fazendo a parte dele, falando até o correto, porque se os irmãos cometeram erro, ele chegava para o pai dele e falava, meus irmãos fizeram errado. Só que ele tinha que saber lidar com aquilo. E ele não sabia lidar. Aí vem problema. Não para por aí, porque no versículo 5 diz o seguinte, ó. Sonhou também José um sonho, que contou a quem? Aos seus irmãos. Por isso faziam o quê? O aborreciam ainda mais. Ele já não tinha um bom relacionamento com seus irmãos. Aí ele começa a contar os sonhos que ele tinha.
para os seus irmãos. Seus irmãos receberam aquilo de bom grado ou de uma forma, esse cara quer ser melhor do que a gente? Pela raiva que eles já tinham dele, pela má, comunhão que havia entre eles, não ia sair coisa boa daquilo. E até nisso a gente tem que vigiar. Tem coisas que Deus vai tratar conosco, que nós temos que saber muito bem com quem repartir. Ah, mas é meu irmão, eu tenho que repartir com ele. Nem tudo. Vou falar mais. Às vezes é o cônjuge. E nem sempre você pode falar tudo. Pastor, tem que ter fidelidade, tem que falar tudo. Falar tudo que diz respeito à vida. Agora existem algumas coisas que é direto com Deus, que é particular. É você e Deus. Aí isso me faz lembrar um pouco lá do passado. Lembra do Abraão e da Sara? Deus falou com Abraão: pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, sobe ao monte Moriá, e lá você vai sacrificar esse menino para mim. Imagina se ele fala para a mulher. Teria problema ou não teria? Eu duvido que ele saía dali com aquele menino agarrado na mão para ir para o monte. Duvido. Na hora que a Sara ouvisse aquilo, a Sara ia dizer: o quê? Demorou tanto para esse menino nascer? Agora tu vai mais sacrificar ele? Isso é louco? Teria problema ou não teria? Então tem que saber muito bem com que você está tratando as coisas. Ele teve um sonho e foi expor aquilo para quem? Para quem não tinha um bom relacionamento com ele. Tem gente que quer ver a gente morto, pessoal. Tem que saber muito bem com quem você vai contar. A gente não quer a nossa bondade, não. Às vezes dentro da igreja. A gente não quer teu bem. Pastor, você está fazendo inimizade dentro da igreja? Não estou. Só estou dizendo que pode ser que tenham pessoas que não queiram o seu bem. Tem gente que respeita por conveniência, mas ela não gosta. Fala isso aqui sem mediar. Hoje já melhorou bastante. Mas já vi gente aqui que não gostava do pastor da igreja. Esse tipo de gente tem que se converter. Ah, porque ele é muito duro. Não, ele é verdadeiro, ele prega a palavra. Ele não é o coxinha que fica na sua frente falando uma coisa e pelas costas outra. Ele fala a verdade na frente. Glória a Deus, irmãos. É interessante a gente entender isso. Então ele aqui foi muito categórico. Foi falar para os seus irmãos um sonho que não interessava a eles. Aquilo era de Deus para ele, José. Não era para ele repartir com seus irmãos que era inimigo dele. Entre aspas, né? E a Bíblia deixa isso muito claro. Os inimigos são os da própria casa. Não tem maior inimigo do que o da própria casa. Porque o de fora você até espera, às vezes, alguma contrariedade. Mas de dentro de casa você não espera, não. É ou não é verdade? De fora eu espero qualquer tipo de contrariedade. Menos aqui dentro. Menos aqui dentro. Então a gente precisa ser mais maduros. Pedir isso para Deus. Me molda, Senhor. O Senhor falou comigo hoje. E ao invés de eu guardar aquilo para mim e lutar e fazer o que tem que ser feito, eu saí espalhando para todo mundo. Me molda. Bota uma guarda aqui nessa boquinha. Essa boquinha de beijinho. Coloca. Não deixa passar dos limites daquilo que tem que ser tratado. Aí ele vai contar. Ele vai contar um pouquinho do sonho dele. Eu queria comentar isso rapidinho com você. Versículo de número 6. E disse-lhe, vamos ler aqui? Ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tantos mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: que ainda sonhei um outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Os seus irmãos, pois, faziam o quê? O invejavam. E seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. O pai, que já era mais maduro, que já tinha ali uma vivência com Deus, esse mesmo Jacó já tinha sido moldado por Deus
Porque naquele dia que ele teve um encontro com Deus, que ele lutou a noite toda, ele resolveu a vida dele com Deus e ele foi moldado naquele dia. Foi moldado. Tanto é que ele teve contato com seu irmão Esaú, e o seu irmão Esaú perdoou, e eles se abraçaram, se beijaram. A partir dali o Jacó começou uma nova história. E aí ele ouve aquilo da boca do seu filho, ele faz o quê? Ele guarda aquilo no seu coração. Você está dizendo que seu feixe está em pé? E o sol e a lua, que representam o pai e a mãe, e os 11 irmãos te reverenciam? Eu vou guardar isso comigo. Mas os irmãos guardaram com ele? Não, os irmãos o invejaram. Se os irmãos dele pudessem matar ele naquela hora, eles faziam o quê? Eles iam para cima. Tanto é que a gente não vai ler tudo, porque a leitura é muito extensa. Mas depois com calma, você com carinho lê em casa. Ele pega, conta essas coisas aqui. Aí o seu pai, os seus irmãos foram para o campo. E aí o pai pede para eles ir olhar como é que os irmãos dele estão. Ele chega lá para ver como é que os irmãos estão. Os irmãos aproveitaram a oportunidade. Né? Aproveitaram a oportunidade. O que eles fizeram? Queriam matá-lo. Mas aí, para não matar, teve um dos irmãos que falou, é melhor que a gente venda ele como escravo. E ele foi vendido, a gente já conhece a história, né? Foi vendido. Ele chega, foi levado por aquela caravana de ismaelitas, chega lá no Egito, é vendido como escravo. Quando ele chega no Egito, ele começa a servir na casa de Faraó. Começa a servir ali, a gente já ouviu isso aqui o pastor pregar algumas vezes. Ele começou a servir lá fora, na parte de fora do pátio. Começou a servir, que ele fazia, as coisas iam frutificando, iam dando certo. Até que ele galgou uma posição melhor dentro da casa de Potifar. Qual? A posição de dominar, de gerenciar as coisas relacionadas ali ao faraó. Aí começa a ter um outro problema. Um determinado dia, começou algumas tentações na vida dele, ele precisava tratar daquilo. Desde o início da vida dele, ele sempre foi solteiro, nunca teve relacionamento com ninguém. Aqui eu quero entrar nesse outro ponto. Nunca teve relacionamento com ninguém. Aí chega a mulher de Potifar e vai falar uma coisa para ele. Versículo 8, é 39:8. Gênesis 39:8. Coloca lá. A mulher de Potifar veio e falou para ele, você vai deitar comigo, você vai ter algo comigo. O que ele disse? Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra quem? Contra Deus. Ele era uma pessoa que ele não vivia no pecado, mas como eu falei, ele precisava ser moldado. Precisava ser moldado. Ele nunca tinha relacionado com ninguém na vida. Uma mulher poderosa, como era a mulher do faraó, rica, cheia de condições, chega para ele e diz assim, meu filho, deita comigo. Hoje em dia, qualquer mulher que chegar para um cidadão e dizer deita comigo, se ele for crente mesmo de verdade, ele vai ter que fugir na hora. Porque se ele ficar ali meio flertando, ele vai cair. Porque é natureza. Se o cara é homem mesmo, ele vai ser tentado. A testosterona no corpo dele está assim, impulsionando ele para cima. Ele não vai resistir. Aí ela chega e começa a tentar ele. Talvez na cabeça dele ele pensa, eu nunca senti isso na vida, como será? Eu quero aproveitar, faz alguns dias que a gente não tem contato, ontem não tivemos reunião do jovem, né? A gente comentar um pouquinho sobre isso. Tem muita gente que nunca teve relacionamento com ninguém, nunca se relacionou. Tem muito cuidado, porque o diabo ele vem com essas tentativas aí, para fazer a pessoa querer descobrir aquilo que não é para ela descobrir ainda. Ele vem tentando querer empurrar para a pessoa uma coisa de forma antecipada, que ela não está preparada para aquilo. O José não estava preparado para aquele assunto, ainda que fosse uma mulher solteira. Ele não estava preparado ainda para aquele negócio. Pastor, o homem está sempre preparado. Tá, para se relacionar, tá. Mas para viver aquilo, para ser o que a Bíblia diz, cabeça, será que ele está preparado mesmo? Ou ele precisa ainda ser moldado?
tem muitos casos que o cidadão não está preparado, precisa ser moldado. Isso independe da idade, tá? Porque tem cidadão que tem 20, 22 anos que é um homem. E tem uns que já tem quase 40 que não é. Pastor, você não pode agredir as pessoas assim. Não estou agredindo ninguém. Só estou dando relatos. Eu já acompanhei muitos casos assim. O cidadão com 20 anos, 22 anos, chega para conversar com a gente. Pastor, porque é assim, porque é assado. Já tem ideia de futuro, já tem projeto para assim, para assado. A gente vê o cara um homem. E tem um de 40 anos que chega. Pastor, assim, não sei o que eu faço. Não sei o que. Você fica até... Peraí, você é um bebê de 40 anos? Não me interprete mal, tá? Não me interprete mal. Só comentário. Se alguém está nesse ponto, isso aí é a pessoa com Deus. Eu não tenho nada que ficar aqui falando. Só estou dando um exemplo. Amém, pessoal? Só um exemplo. Interprete mal, não. Mas voltando à questão. Está lá o José, a mulher dizendo, deita comigo. Ele dizendo, eu não vou fazer isso. Primeiro, eu represento tudo aqui. Eu ouvi muito bem quando ele me falou que tudo estava na minha responsabilidade. Mas a senhora não, a senhora é a esposa dele. Ele me vedou isso aí, eu não tenho o direito de tocar na senhora não. E nem a senhora tocar em mim. E veio aquela tentação. Diz a Bíblia que todos os dias aquela mulher tentava José. Isso ali era Deus moldando ele até. Porque as tentações, elas são comuns a todos. Deus não vai nos tirar desse mundo agora. Então, se Ele não vai nos tirar agora, nós estamos vivos, pode ter certeza que vai vir mais tentação. Vem tentação relacionada à vida econômica, financeira. Vem tentação relacionada à família. Vem tentação relacionada a você ser tentado a brigar, a confrontar. Ser tentado a se relacionar com alguém, quando você não está tão legal no seu casamento. O diabo coloca situações lá que se você não vigiar, você é tentado a achar que os outros é melhor do que o seu. Ou é melhor do que a sua. O diabo é especialista em fazer isso. Ele é especialista em mexer nessas coisas. O José não aceita, tal. Mas aí vem uma determinada situação. Ele vai fugir. Ele vai fugir, como a Bíblia diz. Da prostituição, a Bíblia manda a gente fazer o quê? Resistir? Não, ela manda fugir. Da prostituição, Deus manda fugir. Porque Ele sabe que se ficar, vai cair. A mulher do Potifar fica com a túnica dele na mão. Geralmente, isso aqui é só para questão de informação. A túnica, ela era um vestido, né? Que era comum a todos. E ela vestia a pessoa daqui, né? Do colarinho aqui de cima, até a sandália do pé. Era uma túnica completa. E naquelas túnicas, elas tinham vários botões. Tá vendo o botão aqui do terno? Esse aqui tá bem legal, né? Mas ela ficava até embaixo. Para ela pegar aquela túnica dele e levar, ela teve que fazer o quê? Isso aqui, ó. E tirando os botões. Enquanto ela fazia aquilo, provavelmente ele estava ardendo, né? Minha primeira vez será agora? Ficou sendo tentado. E aquilo não era coisa ruim. Se fosse ruim, ele tinha na mesma hora dado um empurrão nela e saía com a túnica dele vestido. Ela tirar a túnica dele quer dizer que ele ficou quase que despido, só com a roupa de baixo. E aquilo foi a prova que foi usada contra ele e ele foi levado preso. Foi levado preso injustamente, porque ele não fez nada. Mas tem aquela palavra que diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Ela está com a vestimenta na mão dele. Era muito mais fácil o marido dela acreditar nela do que nele. Porque para ter tirado aquela túnica, quer dizer que ele tinha se despido dela. Não era como um colete como esse aqui, eu tiro só um botão e pronto, já foi tirado. Tinham vários botões. Então, enquanto ela foi despindo, foi conversando, a gente fica fazendo um quadro mental das coisas, né? Ela chegando e dizendo, oi meu docinho. E ele dizendo, oi bebê. Vai imaginando aí. Ela tirando até embaixo lá a roupinha dele. Quando ele viu que o negócio estava sério, ele disse, se eu ficar aqui o negócio vai ferver. É novidade para mim, eu não quero perder minha pureza antes de casar não. Ó, foi embora. Aí ela apresenta para o marido, aqui a túnica aqui, ó, tentou contra mim. É mais fácil acreditar no servo ou na mulher?
era mais fácil acreditar na mulher. E dito e feito, ele foi preso. Foi levado lá para o cárcere. Ficou lá encarcerado. Aí lá no cárcere foi preso o copeiro e o padeiro, você já conhece a história. Está lá o copeiro e o padeiro preso. Tiveram um sonho. E eles contaram esse sonho para o José que estava preso junto com eles. Aí o José interpreta os sonhos, fala para o copeiro que dentro de 3 dias ele seria ressarcido à sua posição de copeiro e que o padeiro seria morto, enforcado, em 3 dias. E dito e feito, sucedeu. Só que o José falou uma coisa: quando você estiver diante lá da autoridade, lembra de mim. Fala para mim lá da autoridade. E aquela autoridade esqueceu. Aí vem o capítulo 40 de Gênesis, versículo de número 23. Diz assim, ó: o copeiro mor, porém, fez o quê? Não se lembrou de José. Antes fez o quê? Se esqueceu dele. Agora eu quero rapidinho entrar já aqui já moldando para a parte final, né? O José, quando ele interpreta aquele sonho, que ele fala daquela oportunidade que aquele copeiro teria novamente, de ser ressarcido a sua posição em 3 dias, de ser honrado, e que o padeiro seria morto, aquele homem sairia da prisão e seria colocado à sua posição de novo, ele imediatamente pede para ele: você fala de mim para a autoridade? Expõe para ele o que eu fiz, querendo que os homens o ajudassem, né? Mas a Bíblia diz que quando o copeiro teve contato lá, o copeiro esqueceu de José. O copeiro esqueceu dele. Isso aqui é representação, irmãos, de uma ingratidão. Saiba de uma coisa: até quando nós fomos pessoas que um dia realizamos algo por alguém e aquelas pessoas esqueceram, foram ingratas conosco, até nisso Deus nos molda. Porque pode ser que em algum dia na vida alguém vai nos dar um golpe baixo, né? Até no Cristo tem um golpe baixo, né? Aquele lá, um dos personagens do seriado Cristo, o golpe baixo. Alguém vai nos dar um golpe baixo, alguém vai fazer alguma coisa contra a gente, e se nós não tivermos com o nosso coração preparado? Nós temos que estar preparado até para a ingratidão dos outros. Pastor, eu fiz de tudo por essa pessoa, ajudei essa pessoa, dei oportunidade para ela trabalhar, fiz isso por ela. No dia que ela estava sem nada na casa dela, eu fui lá, fiz as compras para ela, fiz de tudo por essa pessoa, e hoje essa pessoa só fala mal de mim, só me joga, né, praga. O que eu fiz para merecer tudo isso? Se nós amadurecermos um pouquinho e formos moldados por Deus, nós vamos ver que isso é uma coisa comum a todos. Se a gente for parar para perguntar aqui, todo mundo tem um caso para explicar de alguém que foi ingrato com você. Sim ou não? Todo mundo tem. Todo mundo tem um caso para contar. Isso faz parte de quê? Do processo de molde. Deus está moldando-nos. Então quando acontecem essas coisas, até nisso Deus nos amadurece. Para a gente não ficar sendo tentado. Quando eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa com ele, eu vou fazer. No dia que ele vier bater na minha porta de novo, eu não vou dar ajuda para ele. Não. Não é esse tipo de comportamento que Deus espera da gente. Glória a Deus, irmãos. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil você lidar com ingratidão. Não é fácil, não. Quando alguém é ingrato com você, ou até mesmo, ao invés de alguma forma lhe honrar, e ela não faz isso, mas ela até despreza, ali é a hora da gente colocar o coração diante de Deus e guardar o coração, como diz Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda, não deixa aquilo entrar. Deixa Deus moldar, Deus está moldando. Né? Deus está moldando. Tem gente aí que um dia fez de tudo pelo filho e hoje o filho só dá os pés, ao invés de ajudar. Às vezes vai contra até. Às vezes não quer nem saber do pai. Não quer nem saber. O que acontece? São ingratidões. O senhor vai ficar morrendo por causa disso? Não. É muito difícil lidar com isso. Principalmente com alguém próximo. Só Deus e a pessoa sabem o que ela sente. Ninguém pode sentir por ela.
Mas a gente tem que entender que até nessas coisas Deus trabalha no nosso coração para a gente ser moldado. Porque se isso acontecer futuramente, eu vou estar preparado para sofrer esse baque. Eu vou saber lidar com isso. Ao invés de querer vingança, até tendo oportunidade eu vou dar a palavra para a pessoa mudar. Para ela não errar de novo. Porque o que ela planta, ela colhe. Essa lei é infalível. O que planta-se, colhe. Aí o tempo vai passando, o José vai sendo moldado. E aí você vê que depois ele saiu, interpretou o sonho do faraó e saiu. Aí foi quando a gente leu no capítulo 41, que depois de ele interpretar aquele sonho, o faraó coloca ele sobre o governo. Depois daquele governo teve um tempo de seca. Foram 7 anos de seca. Foram 3 anos, na realidade, de fartura. Foram 7 anos de seca, de fartura, e depois 7 anos de seca. Aí vem o capítulo 45, onde a gente vai concluir. Capítulo 45. Eu vou ler com você a partir do versículo 4. Os irmãos de José, aqueles mesmo que o venderam como escravo, estiveram diante dele para pedir auxílio. Na verdade vieram comprar, né? Não foi de graça, não. Eles vieram de onde eles estavam e vieram comprar mantimento. Já tinha passado mais ou menos 2 anos, onde a seca tinha apertado. Já era o tempo da seca, né? Tinha passado os 7 anos de fartura, agora chegou o tempo da seca. Já estavam com 2 anos de seca sobre a terra. Já não tinha mais nada lá onde eles moravam. Toda a fama do Egito chegou aos ouvidos dos povos. No Egito tem mantimento. Então todo mundo saía de onde estava e ia comprar mantimento no Egito. Aí os seus irmãos vão lá para o Egito. E quando eles chegam lá, eles se deparam com quem? Com José. Mas eles se depararam com José revoltado, que não tinha sido moldado por Deus e que agora ia se vingar, né? Que estava dizendo, eles vão vir uma hora ou outra. Uma hora eu pego eles. Em momento nenhum. Quando eles chegam lá, o José vai falar uma coisa. Gênesis 45, versículo 4. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesem vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Pois já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam quanto? 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para vos guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito, ou como governador em toda a terra do Egito. Quando José tem aquele contato, já era o segundo contato que ele tinha, né, com seus irmãos. Da primeira vez ele, né, provou eles ali, mandou eles voltar, e se eles quisessem voltar agora para buscar alguma coisa, tinha que trazer o irmão mais novo, que era o Benjamim, que era o irmão dele, por parte de pai e de mãe. E agora eles vêm e começam a pedir. Quando ele vê o Benjamim, ele falou isso aqui. Ele falou isso aqui para os seus irmãos: olha, vocês chegaram aqui, eu sei quem vocês são. Eu sou José, lembra? Aquele irmão que vocês venderam como escravo para cá. Agora espera aí, ó. Não pense que eu vou sentenciá-los. Calma. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Olha o relato de um homem moldado. Uma pessoa que não foi moldada por Deus, o que ela vai fazer? Agora vocês me pagam, miserável. Fizeram comigo? Agora eu vou fazer com vocês. Vocês vão pagar na mesma moeda. Uma pessoa moldada por Deus, ela não age dessa forma. Nem nas piores situações. São coisas que ela foi tratada por Deus e ela não faz isso nem nas piores situações.
se identifica que a pessoa foi moldada por Deus. Aí eu vou ler com você o versículo de número 10. E habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Isso ele falou para o seu pai, quando eles foram buscar o pai. Falou para os irmãos, todos os irmãos dele, com toda a família, mandou trazer todo mundo para lá. Essa terra de Gósen, ela ficava uma terra, né, próxima ao ribeiro, próxima ao mar, onde tinha água, né? E como eles eram produtores da terra e eram pessoas que tinham muito gado, vaca, boi, essas coisas, precisavam de água. Eles colocam a família dele na melhor das posições naquela terra. Ele poderia fazer diferente disso, mas uma pessoa moldada por Deus, ela faz o melhor. Glória a Deus, irmãos. Posso ouvir um amém? Ele faz diferente. Me fizeram mal, pois eu vou fazer o bem. Fez totalmente diferente. Poderia ter só dedo, então, vocês vão vir aqui? Eu sou irmão de vocês, fizeram mal. Não vou fazer nenhum mal para vocês não. Mas pegue o que vocês têm de pegar e ó, zarpa daqui. Quero proximidade com vocês. E pelo contrário, quero que vocês venham todo mundo para cá. Vocês vão ficar aqui nessa terra, onde tem mantimento, onde tem pasto, onde vocês vão colocar os animais vão ter água, vão ter o que comer. E vocês vão ficar aqui conosco. Tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, as suas vacas, suas ovelhas, tudo que tem. Vocês vão estar livres da pobreza, da falta 5 anos de fome ainda. Vocês vão ficar aqui durante esse tempo e vocês vão estar sendo abastecidos. Olha o que Deus fez no coração de alguém que foi moldado para não deixar aquelas coisas que aconteceram durante a vida fazer dele uma pessoa má. Por isso que eu quero orar com você agora, nesse exato momento. E nessa oração pedir para Deus: ajuda o nosso coração a ser moldado, Senhor. Se eu sou uma pessoa zangada, tudo eu me zango, vou pedir para o Senhor moldar esse coração aqui para me ser mais alegre. Ah, mas esse é meu jeito. É o jeito. Tem gente que é mais séria, tem gente que é mais alegre, né? Mas independente se somos mais sérios ou não, precisamos ter uma vida em paz também. Não é viver ranzinhos a vida toda, né? Sorrindo a gente fica até mais bonito. Já parou para analisar que é assim, né? A gente fica até mais bonito, fica até mais agradável. Talvez está faltando isso para algumas pessoas. E Deus nos trouxe para nos moldar a esse ponto hoje, para que Ele possa chegar e dizer: está aqui nas tuas mãos agora o plano que eu tenho para você. Está concretizado. Ele se tornou governador, como eu falei. Ele teria que lidar com gente de todos os lugares, gente. Ele ia ter que lidar com gente de todas as regiões do mundo. Como que ele ia lidar com aquelas pessoas? Tinha gente que tinha cultura diferente da deles. Tinha gente que cria em outros tipos de deuses. Como que ele iria se relacionar com aquelas pessoas? Ele tinha que ser moldado para aquilo. E o modelo de molde foi a sua própria casa, onde Deus trabalhou na vida dele. Amém? Quero que você guarde isso no coração e que Deus fale mais com você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia!